Eu gostaria que, se pudesse colocar no telão, Efésios 5, na tradução na NVI, se possível, Efésios 5, nós vamos ler de 15 até o 28, amém? Efésios 5, de 15 a 28. Efésios 5, 15 até 28. Se puder colocar aqui no telão, a gente lê junto, já está lá. Então vamos ler juntos? Vamos lá. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Vamos junto, vamos junto. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Amém? Vamos orar. Pai, nós te bendizemos. Glorificamos a Ti, o Teu nome. Agradecidos somos pelo poder da Tua palavra. Queremos colocar também na graça da Tua unção algumas pessoas que pediram oração, Pai. Pediram oração pela vida, pediram oração pelo casamento. Nós queremos colocar o casamento das pessoas aqui na concha das Tuas mãos para que Tu fale. Oramos também pela Angélica Paulino, Pai, que está com uma anemia. Nós sabemos que Tu que és santo, és Deus, Senhor e Mestre, pode fazer por ela aquilo que nós não podemos. Oramos pelo Egenésio Francisco, Senhor, que está internado no Hospital São Francisco, e que Tu possa, Senhor, através da Tua unção e da Tua palavra, ser na vida dele. Também com a Maru, nossa discípula aqui da igreja, que ela está com problema da coluna, que Tu venha com o Teu louvor, venha com a Tua graça, orientando, guiando, posicionando, Pai, e nos guie, Senhor, em relação ao Teu Espírito, em relação àquilo que Tu queres, em relação àquilo que Tu quer falar conosco. Usa a nossa mente, usa o nosso espírito, usa, Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus para nos comunicar. Nós repreendemos todo intelectualismo, nós repreendemos também todo preconceito em relação à palavra, nós quebramos no Teu nome e na Tua autoridade toda falta de entendimento, Senhor. Nós cancelamos o poder do maligno para desentender, para de extraviar aquilo que Tu tens e qual é o Teu propósito. Glória Te damos, porque sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Fala conosco, use a nossa boca, Pai, em nome de Jesus, que não seja dito aqui ideias, nem confrontações de homens, mas o que vem do Teu Espírito e da Tua palavra. Assim, agradecidos somos e delicados somos acreditar a Ti toda honra, toda glória e todo louvor, em o nome bendito de Jesus. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Bom dia a todos. Aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, graça e paz. Aqueles que já estão acostumados, graça e paz também. Amém? E eu queria contextualizar, né, esse assunto. E esse assunto não está aqui por acaso. Nós vamos ver que Paulo, na primeira fase, do 15 até o 21, ele está falando às pessoas, à comunidade,
sobre você ter uma importância fundamental de estar com o Espírito Santo de Deus, e depois na segunda parte ele vai falar exatamente ao centro de todas as coisas, que são as famílias, né? Então ele divide muito bem isso, e esse contexto é um contexto em que aproximadamente 60 anos depois de Cristo, Paulo está preso em Roma, e nessa prisão em Roma ele sente a necessidade de falar aos efésios. Na verdade, ele morou lá, ficou lá, por 3 anos antes ele já havia passado por lá. Então ele se sente na liberdade, vai alguém visitar ele na prisão lá em Roma, o Tíquico, ele pega essa pessoa, dá para ele essa carta e diz: ó, leva ao meu povo. Esse povo precisa saber um pouquinho como que se relaciona com as pessoas, mas claro que naquela época não era uma época de perseguição, como era uma época lá de Coríntios, quando Paulo fala lá em Coríntios que é melhor, né? Muita gente ficou com Paulo assim, um certo preconceito com Paulo, porque ele diz lá em Coríntios que, se possível, o homem devia ficar solteiro, né? Mas aquela época era uma época de muita perseguição, implantação de igreja. Hoje ele já está numa época diferente, ele viu que a sociedade é formada, né? Apesar de ele ser um solteiro convicto, não é? Ele fala para os casais. Por quê? Porque ele sente que o casamento, as famílias, é o centro de todas as coisas, onde vão se formar as pessoas, onde as pessoas vão em busca da sociedade. E veio a calhar, quando eu li essa palavra, veio a calhar com o dia 8 agora de março, que foi o dia da mulher, veio a calhar do 8 agora que passou, e veio a calhar também com tudo aquilo que está acontecendo no nosso país. Você não liga a televisão nenhuma vez, em nenhum noticiário, que não tenha uma violência, e principalmente a violência do homem para com a mulher, principalmente a violência daquele algoz que chega com a mulher e acha que ele pode. No Brasil se mata quase 2 mulheres praticamente todo dia com feminicídio. A cada 7 minutos, 8 minutos, uma mulher é violentada. Então nós estamos saindo daqui, quando a gente vem, faz o culto, sai daqui, né? Mais de 10, 20 mulheres foram violentadas. É uma loucura. Quer dizer, a gente não sabe o que isso está acontecendo, qual é a forma que isso está acontecendo, por que isso está acontecendo, mas a gente tem o quê? A gente tem um certo desconfiança. Então a gente quer encorajar esse plano espiritual, quer encorajar esse plano abençoado, para que realmente a gente entenda o princípio básico da submissão que vem do Evangelho, da submissão que vem de Deus, da submissão que o próprio Jesus pregou na cruz do Calvário. Amém? Ele foi submisso. Ele, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então o princípio todo do Evangelho é submissão. Amém? Só que o princípio todo do Evangelho, quando Paulo fala aqui, não é a submissão só da mulher, é a submissão mútua. E ele vai falar lá no versículo 21, a gente vai sentir muito claro, que ele diz muito claro: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo, quando ele está falando a toda a comunidade. Depois ele fala a coisa particular da mulher. Então hoje a gente gostaria de falar sobre submissão mútua. Diga, submissão mútua. Amém? Então, nesse momento de muita opinião, você pode ver que ninguém fala nada na televisão sem alguém contrapor. Vem um outro falando, mas eu penso assim, por quê? Porque não existe submissão. Ninguém quer submeter a nada, ninguém quer submeter a opinião do outro, ninguém quer submeter aos pais, ninguém quer submeter o marido à mulher, a mulher ao marido, e vira esse contexto conturbado na sociedade, em que tem alguns aspectos da submissão, que é o cerne do Evangelho. Amém? Quem está aqui e gosta do Evangelho? Amém? Amém. Nós estamos aqui porque a gente crê no Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação e o Evangelho da submissão. Não tem jeito de você permear o Evangelho sem você ser submisso, como nós fomos submissos, né? Nós não pedimos aqui, você viu que ele vem lá e faz todo um contexto. Então, nós gostaríamos de falar alguns aspectos da submissão mútua. Então, firmeza, mulheres, agradecemos a vocês pela alegria da nossa vida, amém? Parabéns pelo dia 8, queremos dizer que sem vocês tudo é mais o que? É escuro, né? Vocês dão um brilho na vida, vocês dão a graça, vocês dão a leveza. Eu digo, quando tem reunião só com homem, a gente acha muito chato, é muito chato reunião só com homem, amém? Então, a igreja é formada de muito mais mulheres do que homens, por isso que a gente hoje levou essa palavra, é uma palavra polêmica. Eu me lembro que toda vez que a gente está num casamento, seja o pregador que for, né, e vai falar sobre submissão, e usa esse texto, eu vejo todo mundo torcendo o nariz, mulher torce o nariz, homem torce o nariz. Por quê? Porque entendem que uma submissão é algo que veio lá do tempo dos romanos.
que é aquilo que o brasileiro hoje faz e pratica, não é? Que é a submissão de cima para baixo, que é a submissão que mata, é a submissão que subjuga, é a submissão que pisa, e não é essa submissão que o Evangelho está falando. O Evangelho está falando de outra coisa, é outro tipo de submissão, amém? Então nós vamos tentar falar algumas características, algumas bênçãos, né, que Deus tem para nós sobre a submissão. O primeiro ponto que a gente gostaria de destacar é que a submissão não deve ser unilateral, e sim uma obrigação cristã universal, exemplificada pelo próprio Senhor Jesus. Repetindo, a submissão não deve ser unilateral, e sim uma obrigação cristã universal. Diga, obrigação universal, exemplificada pelo próprio Senhor Jesus. Amém? Então a gente olha ali, se a gente for agora a passear um pouquinho no texto, a gente vai ver que logo ali no versículo 17 diz assim, portanto ele diz assim, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, no 15, não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade. Então meu irmão, minha irmã, jovem, aproveite no máximo essa oportunidade, amém? Essa é uma oportunidade que a palavra vai ser falada. Aproveite cada oportunidade, porque às vezes se você pensa alguma coisa diferente na sua vida, é tempo de você mudar, é tempo de você dizer, puxa, não era isso, então eu vou aproveitar ao máximo. Ele está dizendo para toda a comunidade, aproveite cada oportunidade. Se cada oportunidade que nós aproveitarmos, a gente subir um degrauzinho, é um degrau a mais que a gente tem, amém? No relacionamento, porque a vida é relacionamento. Nós nos relacionamos com as pessoas, né? O homem é um ser gregário, o homem depende das outras pessoas, né? O homem nasce, a criancinha nasce, a mamãezinha tem que ir lá, o paizinho tem que ir lá cuidar, tal, novinho, o cavalinho nasce no mesmo dia, ele já está de pé, já está ali saracoteando, você der uma mamadeirinha para ele, ele vai se virar e vai viver, né? A gente não, é diferente, nós somos seres humanos que dependemos uns dos outros, somos seres gregários, e aqui está dizendo, gente, no 17 diz assim, portanto, estou no 5:17, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Se nós soubermos qual é a vontade do Senhor para cada situação de relacionamento, nós vamos viver diferente, amém? Então ele está dizendo, procure, gente, entender qual é a vontade do Senhor. Não é a sua vontade, não é a minha vontade, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que você acha, mas é aquilo que Deus acha. O que o Senhor acharia nessa verdade, nessa vontade? Vale para o teu relacionamento na empresa, vale para o teu relacionamento na congregação, vale para o seu relacionamento na família, vale para o seu relacionamento entre pais e filhos. Gente, é assim que funciona. E ele diz mais, ele diz no 20, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser grato por aquilo que está acontecendo. Porque aquilo que está acontecendo agora, que aconteceu na sua vida e que vai acontecer, é para te burilar, é para me burilar, amém? Aquilo que está acontecendo é bom, é um passo que nós estamos, que nós vamos passar por um outro passo, é bom. Eu tenho que encarar como algo que, se eu creio na vontade de Deus, aquilo que está acontecendo é algo que eu tenho um propósito na minha vida, de eu ter um patamar, um degrau diferente. E no 21 ele fecha e diz assim, sujeitai-vos, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Quem teme a Cristo sujeita um ao outro, amém? Diga comigo, quem teme a Cristo sujeita-se um ao outro, amém? Quem teme a Cristo obedece à autoridade, quem teme a Cristo ouve a esposa, quem teme a Cristo ouve ao filho, quem teme a Cristo ouve ao filho, porque Jesus disse, né, cuidai das criancinhas. Então quem teme a Cristo ouve o filho. É doido, porque a gente não entende que essa submissão é uma submissão gostosa, é uma submissão boa, é uma submissão que está alinhada com Deus, né? O nosso lado antigo, caído, não quer submeter a ninguém. O nosso lado antigo, romano, não quer saber de ninguém, quer saber da nossa vontade, de satisfazer a nossa vontade. Por isso que ele diz, olha, não fique nessa de se embriagar com vinho, porque que eles quisessem, não que seja proibido, né, você tomar um vinhozinho, pouquinho, mas é ali que está dizendo, é você se embriagar com vinho, porque é uma coisa passageira. Ele está dizendo, depois você se embriaga com as coisas do Espírito, que é uma coisa eterna, e uma coisa que vai servir para o teu relacionamento, para a tua vida e para o teu dia a dia.
Tudo isso ele está dizendo, vale para você, vale na relação que você tem com as pessoas, no seu trabalho, vale com a relação que você tem na sua família, vale que você, indo nas coisas do Senhor, você fala ao coração da pessoa e a pessoa entende, amém? Muda as coisas. Então, sem amor, sem compreensão do cabeça que é Cristo, as coisas não vão a lugar algum. Então ele diz, olha, se eu temo a Cristo, ele diz, todos sujeitai-vos uns aos outros, pelo temor ao Senhor. Então, não é o que eu acho. Primeiro, o que Cristo acharia? O que o Senhor acharia? Depois, eu me encaixo na posição e vou ser diferente. Gente, tem gente que replica no WhatsApp coisas que você não teria coragem de falar pessoalmente, a pessoa replica. Quer dizer, mas será que Jesus aprovaria, mesmo uma pessoa que está condenada, falar mal da pessoa, passar 200 vezes aquilo? Não sei, eu acho que Jesus, se você perguntar, ele não. O quê? Porque ele diz para a gente não julgar as pessoas. Mas a gente vai fazendo, a sociedade vai fazendo. Uma pessoa fala uma coisa, todo mundo já quer rebater, todo mundo quer fazer prevalecer. Se aquilo não prevalecer, é uma coisa do outro mundo, então aquilo tem que prevalecer. Como nós falamos antes aqui, até Cristo se submeteu. Cristo, que era o próprio Deus, ele chega e ele fala, se possível, passa de mim esse cálice, se for possível. Mas Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Foi feita a vontade do Pai, e nós estamos aqui hoje pela vontade do Pai, amém? Então nós já estamos aqui hoje, dobrados a uma vontade que não é a nossa vontade é gostoso, está dormindo, está ficando em casa, não é? Essa é a vontade do corpo, a vontade da carne, não é isso, mas a gente vem, sobrepõe a vontade do Senhor, não, eu vou lá porque eu preciso me capacitar. Até Cristo se sujeitou. Então a gente às vezes tem essa dúvida. Eu me lembro, logo no começo da minha conversão, as crianças eram pequenas, eu tinha filhos de 6 a 8 anos, e eu me lembro que um dia, logo no começo, quando eu me converti, chegando em casa, um dos meus filhos fez uma pergunta para mim, uma pergunta. Eu respondi a pergunta, mas eu não respondi a pergunta de uma forma muito dócil, E a criança percebeu. E ela disse assim, eu lembro disso até hoje, hein? Faz quase 30 anos, mas eu lembro até hoje. E ela disse assim, faz 26 anos. E ela disse assim, pai, teve algum problema no seu trabalho hoje? O senhor teve algum problema no seu trabalho hoje? Sacou tudo. Viu que eu tinha alguma coisa, viu que eu não era daquele jeito, viu que eu respondi de uma forma, então o que eu tenho que fazer naquele momento? Parar, me submeter àquela opinião que é de uma criança, mas que vai trazer vida para mim, amém? Porque se eu não entender aquilo, foi um toque, foi uma coisa simples, mas é uma coisa que eu tenho que estar ligado no Espírito. Talvez se você não tivesse ligado no Espírito, a gente não entenderia, mas o porquê daquilo. Será que eu precisava responder daquele jeito? Penso que não, amém? Então você volta, pensa outra vez e fala, Senhor, realmente o caminho não é esse, amém? Então essa submissão, eu tenho que me submeter, entender essa palavra, alavancar essa palavra na minha vida e ver o que isso vai trazer de benefício. Portanto, ela não é unilateral, a submissão deve ser uma submissão de troca, amém? Então quando a gente se submete, a gente não diminui, Então, repita após mim, Senhor, quando eu me submeto, eu não diminuo, pelo contrário, eu mostro o meu coração, a minha capacidade de ajuste à palavra e à verdade, amém? Então, quando eu me submeto, eu não diminuo, não é porque eu acho que aquela opinião não é minha, que eu atendi a opinião do outro, que eu diminuí. E a gente acha no dia a dia que a gente diminuiu, eu achava que eu diminuía, amém? Então que a gente entenda isso, aspecto número 2, então o aspecto número 1 é para a gente entender, aspecto número 2, nos detalhes, esposas, está dizendo lá, vai dizer lá no 22, no 24, esposas, sujeitem-se, maridos, amém, então aqui é muito claro, a esposa deve se sujeitar, sim. Deus colocou o marido como líder para levar a mulher, para deixar a mulher mais tranquila e tal, mas não para subjugar, amém? Porque se ele ama verdadeiramente, se ele vem no primeiro ponto, se ele tem Cristo como cabeça, ele vai ter o quê? Uma liderança suave, uma liderança saudável. Por quê?
maridos, ame. Ele vai dizer várias vezes, no 22 e no 24, ele repete, não é uma vez, nem duas vezes, ele repete várias vezes, ele diz assim, no 22 e no 24, ele diz assim, olha como que ele diz: mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo, cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual é o Salvador. 24, aí ele vem e insiste novamente, como a igreja, ele diz assim, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam tudo sujeitas aos maridos. Depois nós vamos falar das outras partes, mas o que significa isso? O marido como cabeça, Cristo como cabeça da igreja, portanto como cabeça do marido, os dois juntos, o marido recebe do cabeça que é Cristo, e vai fazer de acordo do cabeça que é Cristo com a esposa. Amém? As pessoas confundem. Então o marido, que é um tirano, não quer saber do cabeça de Cristo, quer saber do que ele acha, do que ele tem, ainda mais quando ele toma um pouquinho de vinho. Lembra lá no começo que falou que não era para tomar vinho? Todos que você vai ver, dos que eu vejo na televisão, 80% estão embriagados. Por quê? Aquilo hoje que ele achava que era felicidade, não é felicidade, é destruição para a vida dele. E ele se embriaga e acha que vai tomar a decisão em cima da mulher, que ele acha que é o algoz, que ele acha que pode, que ele acha que vai sacrificar, ele acha que pode fazer tudo isso. Por quê? Porque ele está com a ideia dele romana, daquele romano que mandava na mulher a vida toda, daquele romano que a mulher não andava nem junto com ele, daquele romano lá da época de Cristo, daquele romano que mandava no escravo, mandava na escrava, o escravo até uma certa idade ele conseguia mandar, a mulher ele mandava para sempre, aquele romano, aquele sujeito truculento que não tinha Cristo como cabeça. E Paulo está dizendo agora, meus irmãos, ele está escrevendo para crente. Paulo não está escrevendo para as pessoas, Paulo está escrevendo para crente, ele está escrevendo, pega o tiquito lá, aquele que está levando a carta, e diz, leva lá na congregação, como a gente tivesse aqui hoje. Paulo está escrevendo para essas pessoas. Então a gente confunde, que essa submissão é uma submissão total, é uma submissão que você pode fazer o que quiser. Então ele está escrevendo aqui com muita clareza, ele está dizendo, olha marido, você é o cabeça da mulher, o marido recebe do cabeça e passa para o cabeça. Então a sociedade ainda está acostumada com aquele chefe tribal, amém? E esses dias, lembrando aqui que uma das razões pelas quais nos veio essa palavra, esses dias, assistindo um filme, não estou plagiando o pastor Raimundo, que ele gosta muito de falar de filme, tá bom? Não vou falar do filme todo, mas uma parte do filme, assistindo um filme interessante, é um filme Disney lá, que é acontecimento real, um filme que se passa na África, no Malawi, chama O Menino que Criou o Vento, né? E esse filme é interessante, porque chega uma certa hora, né, tem na Netflix, quem quiser liga lá, vai assistir. Aí ele chega num determinado momento, olha o que é submissão, né? O sujeito que é muito trabalhador e tudo mais, mas passa por um problema gravíssimo, né, de inundação, não tem água, de repente vem a seca, não existe, ele põe o seu filho para poder estudar, o menininho lá, bonitinho, vai lá, vai estudar. E quando ele vai estudar, ele fica maravilhado pelas coisas que acontecem, principalmente na parte de energia. Ele pega uns livros da biblioteca na parte de energia e fica aprendendo, e você vê que ele vai evoluindo, não é? Aconteceu a seca, todo mundo morrendo de fome, não tinha jeito, ia morrer uma tribo inteira, ia morrer toda aquela coisa. O menino chega para o pai e diz assim, resumindo, diz assim, pai, eu tenho a solução. Mas a hora que ele olha para o pai, ele pega um cataventinho pequenininho, faz um modelinho pequeno, né, um protótipo, mostra para o pai, e vem o ventinho, ele mostra que o ventinho pode puxar uma bombinha, lá não era como alguns lugares no Nordeste, tinha poço e tem água profunda, mas não conseguia tirar água para jogar, para irrigar, para coisa com aquela seca tremenda, para irrigar para agricultura, para plantação. Ele faz, mas o pai, olha aquilo, ele está tão nervoso, tão possesso, capinando naquela terra dura, que ele chuta tudo, não quer saber tal, e tudo mais. Mas o menino insiste, o menino faz um protótipo maior, convida pessoas para coisar, e quando ele chega para o pai, a solução está aqui, estou te mostrando. O pai não aceita de jeito nenhum, porque o pai não teve cultura, o pai não teve conhecimento, mas naquela hora, você percebe que elas são pessoas que tinham fé, mas ele não consegue, diante da situação precária, diante da situação que a tribo morrendo, ele não consegue se desvencilhar daquilo para ser submisso àquela opinião que vai provavelmente abençoar a vida das pessoas. E ele chega uma hora, o menino insiste, ele diga para ele quer usar
a única coisa que o pai tinha era uma bicicleta, ele queria usar a bicicleta, que era o único jeito de colocar, girar a roda, né? E o pai não deixa, porque teria que cortar, perder a bicicleta. Ele diz, não, o menino insiste, ele fala, eu sou o seu pai. E acaba o assunto. Mas, aí entra a bênção da submissão mútua, amém? Entra a esposa dele, né, a mulher abençoada, que chega e faz ele ver que aquilo era uma insanidade, eles já estavam ruins, a coisa já não existia, já não tinha água, já não tinha nada. Qual era o problema? Ele ia perder, entre aspas, a bicicleta, mas poderia acontecer, e ela o convence, ela vem, ele cai em si, ele libera, o menino vai lá para destruir a bicicleta, porque vai usar as peças da bicicleta, e é uma benção, depois vocês olham, no final dá certo, é claro, mas por quê? Porque essa coisa de você não querer, o quê? De você não querer se submeter ao outro, porque é filho, é um menininho, mas agora ele sabe, amém? É que nem você perguntar, eu vejo perguntando para o meu sobrinho, para o meu filho, sobre qualquer tipo de aplicativo, né? Não tem jeito, eles têm mais habilidade do que a gente, não é? Funciona assim, tem sobrinha de 10 anos que tem mais habilidade do que a gente. Mas por quê? Porque você tem que entender que é uma outra geração, um outro tipo, um novo conhecimento, uma nova. Então, se submeter ao outro, se submeter ao que o outro acha, porque isso pode ser salvação. E ali naquele caso foi a salvação, ali naquele caso foi a solução, ali nesse caso foi uma harmonia, as coisas vieram, então a sociedade, as coisas o quê? Curtiram daquilo, por quê? Porque houve harmonia. Então, às vezes, você está atribulado no dia a dia e não vê. Eu me lembro de uma outra situação em que a gente estava em casa, também no comecinho da conversão, e meu filho, acho que era meu filho, sempre com 39 de febre, a gente dava banho, dava remédio, dava antitérmico, e não vinha, e passava, era 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã. Eu me lembro que nós demos um banho dele, tiramos, a gente assim desesperado em relação a isso, tiramos ele da cama, ele olhou para mim assim e falou, pai, ora pai, eu nem pensava em orar, de tanta coisa que estava, você não estava engajado, é como alguém que vai te falar alguma coisa, e você se submete, nós nos submetemos, e imediatamente a febre foi parando, e acabou, amém? Então, é a mesma coisa, a gente tem que se submeter, não interessa se é teu filho, tua filha, teu esposo, tua mulher, então isso é importante, essa submissão mútua, a mutualidade está o quê? No princípio da submissão, amém? Repita após mim, Senhor, eu creio na tua palavra e creio que a submissão está para a nossa vida, assim como Cristo se submeteu ao Calvário. Glória te damos, que eu possa absorver a mutualidade da submissão no Evangelho para alavancar a minha vida e da minha família em o nome de Jesus, amém? Se eu entender isso, eu vou para um outro caminho, se eu entender isso, eu vou para uma nova posição. Ponto número 3, quer dizer, aspecto 3 da submissão mútua, submeter-se pode parecer difícil, mas amar nesse nível é mais difícil ainda, amém? Submeter-se parece difícil, que fala, marido, submeta a mulher, aí chega, a mulher, submeta ao marido, mas fala, marido, ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja, é muito mais difícil, amém? Então, o papel do marido, se ele realmente, ele vai ter o sacrifício, ele vai se sacrificar, e ele vai, a padrão, né, esse padrão é muito interessante, na nossa, que se compara, nenhum padrão na nossa vida se compara ao Calvário, e ele põe para o homem esse padrão do Calvário, não é um padrão baixo, é um padrão alto. Isso ajuda você a entender que aquele que tem o Calvário como base, como uma coisa, então você vai perceber que ele fala nos versículos todos, no 25 e nos outros, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar das águas mediante a palavra, e ele vai repetir outra vez, ele fala 3 vezes para o marido amar, e uma vez para a mulher submeter. Por quê? Porque é mais difícil. É mais difícil esse tipo de amor, é um amor sacrificial, amém?
É um amor que faz, é um amor que realiza como Cristo realizou. Então, que a gente entenda essa submissão, que a gente entenda esse poder, que a gente entenda que se todos nós, né, você vê que lá em Marcos 12, quando perguntam, né, mas qual é o mais importante, perguntam para Jesus, qual é o mais importante de todos aquilo que eu tenho, dos mandamentos, qual é o mais importante? Ele diz assim, amar a Deus, acima de todas, ter o Deus como seu único Senhor e Salvador, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo, ele não fala só com ele diz assim, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, e ao próximo como a ti mesmo. Então, se você amar a Deus, toda a alma, todo o coração e toda a força, amém? Você vai amar o próximo como a ti mesmo. E quem é mais próximo de você do que a esposa? Ou o esposo? Não tem mais proximidade além dessa, é a pessoa mais íntima que você tem, é a maior, na minha opinião, é a maior amizade que você deve cultuar, esposo, esposa, amém? Pessoa mais íntima, pessoa que está mais próxima. Então como que você vai amar a Deus em toda a alma, todo o amor, e não vai amar quem está próximo de você? Então essa entrega, essa diferença é que faz com que submeter-se pode parecer difícil, mas amar nesse nível, que é um nível sacrificial, é muito mais difícil ainda, amém? Glória a Deus. Aspecto número 4, o amor do marido, já estamos terminando, o amor do marido, assim como o amor de Cristo, é um amor que se sacrifica a fim de servir, amém? Diga, sacrifício e serviço, amém? Então, se o amor de Cristo é um amor que se sacrifica, o amor do marido que está imitando o amor de Cristo é um amor que se sacrifica. Mas eu acho que é isso, eu venho daquela nova escola, mas eu tenho que mudar, amém? Eu, né, tenho 62 anos, e vim de uma escola em que o homem não fazia nada em casa, na época, trabalhava bastante, mas a mulher fazia tudo, literalmente, né? Claro que tinha empregada, tal e tudo mais, mas a mulher tomava conta de tudo. Vai passando o tempo, se você entende que o cabeça é Cristo, que você deve ajudar, você começa a auxiliar, amém? Então tem algumas coisas que você começa a tomar para você, tem algumas coisas que você começa a saber, tem algumas coisas que você começa a ter a mutualidade, que você começa a trabalhar de uma forma juntamente. Então uma liderança ela deve ser dividida, ela não deve subjugar, ela deve proteger, ela não deve sufocar, ela deve liberar, ela não deve limitar, amém? Essa é uma liderança em Deus. Dividir, não subjugar, amém? Liberar, não segurar. E aí o que? A mulher vai poder exercer o papel dela, isso é bom, né? Isso é bendito, essa liberação. Então que a gente tenha essa alternância, né? Que a gente saiba, uma hora eu estou servindo, outra hora eu estou sendo servido, amém? Então tem dia que eu vejo às vezes que eu chego um pouquinho mais cansado, estou mais cansado, eu digo assim para minha esposa, escuta, hoje você vai fazer um lanchinho caprichado, né? Ela olha para mim e fala, você está cansado, né? Aí eu falo, eu estou. Aí eu vou fazer sim, amém? Então ela faz um lanche que se quer comer, você não quer comer outro, amém? É o lanche mais caprichado do Brasil, do mundo, amém? Então você come, né? Aí quando eu posso, você pode fazer uma coisinha para mim? Eu vou lá, faço. Antigamente eu tinha dificuldade se a pessoa me pedisse para passar para pegar um pão. Eu achava que tudo, né? Não se esqueça, eu tenho mais de 60 anos, que tudo a mulher deveria suprir, porque eu já supri a outra parte. Hoje não, se pedir eu paro, digo, o que tem que fazer? Fazer isso, aquilo, eu vou lá, pego, faço, porque é a mutualidade do serviço, amém? Porque Cristo é o meu cabeça, amém? Eu não sou mais eu que mando em mim, amém? Se Cristo em nós é a esperança da glória, eu tenho esperança nele, como que eu vou melhorar o meu casamento, melhorar as minhas relações, melhorar as minhas coisas? Então no meu trabalho é a mesma coisa, eu dou consultoria, às vezes tem lá uma pessoa nova que está começando, ou é um engenheiro novo, ou é alguém que está fazendo estágio, e vem alguém do outro departamento e pede para ele, mas olha, puxa, ele podia ter me dado essa explicação assim, assim. Ele pergunta para mim, doutor, mas fala uma coisa, é minha obrigação fazer isso para ele? Eu falei, vamos fazer diferente. Se você estivesse no lugar dele, você gostaria que ele fizesse para você? Eu gostaria, então faça.
Amém? Faça. Sabe por que você deve fazer? Porque você fazendo, você está andando uma milha a mais. Amanhã, quando ele precisar de outra coisa, ele vai pedir para você, ele vai pensar e você vai pedir para ele, ele vai dizer: puxa, aquele sujeito me considerou, amém? Aquele sujeito me serviu, aquele sujeito alavancou aquilo que eu precisava. Então, para mim, foi uma bênção, então eu faço. Anda a segunda milha. Não é o teu trabalho, mas é bom você se envolver. A mutualidade da submissão vem por aí, amém? Mas não está na regra, não está escrito. Meu irmão, a mutualidade da submissão está aí, a bênção do evangelho. É aquilo que alavanca, é aquilo que pode prevalecer, né? É importante isso. Então esse aspecto é um aspecto de liderança, é um aspecto de bênção, é um aspecto em que você vai colocar. Eu às vezes me irritava porque a minha esposa esquecia sempre de fazer o carregamento do celular. Aquilo me irritava. Hoje é a coisa mais simples do mundo. O que ela me ajuda em alguns pontos, eu ajudo em outros pontos. Eu sei que ela tem uma deficiência de lembrar dessas coisas. Eu vou lá, vai dormir, falei: meu amor, você viu que você não colocou o seu celular para carregar? Puxa, eu vi. Então eu vou enfiar lá na tomadinha, está lá em tal lugar. Depois, às vezes de manhã está carregado, eu deixo num ponto de uma mesa que é de vidro, porque ela não observa muitas coisas, ela é de vidro, aí não tem a transparência, ela vê, está iluminando, ela vai olhar ali e vai falar: agora eu vou, amém? É isso, para mim passou a ser normal, é normal. Por quê? Porque essa coisa da troca, essa coisa de você servir, essa coisa de você colocar, essa coisa de você posicionar, amém? E as coisas vão assim, e são nas mínimas coisas que você vai transformar as outras coisas na sua casa, na sua vida e no teu dia a dia, amém? Isso vai liberar essa plenitude, vai alternar, uma hora a mulher serve, uma hora o homem serve, uma hora a mulher serve, uma hora o homem serve, amém? Isso faz diferença. Então, essa é a bênção da mutualidade da submissão mútua, né? Aspecto número 5 e último, a submissão é um outro aspecto do amor, embora sujeitar-se e amar sejam verbos diferentes. É doido, né? Se você for ver lá, vamos ler para vocês, o que pelo menos no meu dicionário estava assim, ó. Olha no meu dicionário o que estava submissão. Submissão no meu dicionário estava assim: ato de submeter, sujeição, obediência e docilidade. Submisso, obediente, tudo no dicionário. Submisso, obediente, dócil e respeitoso. Submetido, olha como que muda um pouquinho. Subjugado, dominado, vencido, humilhado. Mas, gente, o que quer dizer isso em todos os aspectos aqui? Quer dizer o seguinte: que quando você se submete a alguém, você não entrega a sua opinião à opinião de alguém, ok? Você se entregou, não é? Você está discutindo, a pessoa acha que aquilo está bom, eu aceito a tua posição, você se entregou. E quando você ama, o que você faz? Você se entrega a alguém. Quando você ama, você abre o seu coração. Quando você ama, você está mais frágil. Quando você ama, você aceita a opinião do outro. Quando você ama, você se submete na intimidade. Quando você ama, então submeter-se, né, e amar é muito próximo, porque cada um deles, no seu nível, é entregar-se um ao outro. Se eu entendo isso, o meu amor vai mudar, amém? E olha como que muda e olha como que faz. Lá no 27, lá no 28 diz assim: e para santificar, apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa, inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, amém? Então eu cuido do meu corpo, eu devo amar a minha mulher como o meu corpo. Então se alguém me pisa no calo, pisou no calo da minha mulher, vai doer. Se alguém me dá um chute, vai doer na minha mulher. Se alguém dá nela, vai doer em mim. Por quê? Porque depois, mais tardinho, ele vai falar lá que vai repetir aquele caso lá de Gênesis, e vai falar que os dois são uma só carne, viverão com uma só carne, deixará o homem, pai e mãe, e viverá com uma só carne. Essa é a grande diferença que faz esse amor de submissão mútua, aquela coisa gostosa, aquela coisa que está alinhada, aquela coisa que lembra e fala: mas Senhor, será que pode ser assim? Ela começa a entender, e você começa a entender, por ela também estar em Cristo, muda tudo. Homem e mulher em Cristo é outra coisa. Começa a entender
que existe um espírito por trás da coisa, amém? Lembra aquilo que Paulo falou lá no comecinho? Se você for pegar o que aconteceu com José, né? Depois vocês leem em casa, tal, lá em Gênesis 41, no 32 e no 37, o pastor já falou várias vezes, nós já falamos aqui sobre José. Quando José chega lá e para dominar, ele é me imagina, um escravo que vai para o Egito, é preso, mas aí tiram ele da prisão. Por quê? Porque alguém diz que ele interpreta sonho, e o faraó vê que ele interpreta sonho, ele interpreta um sonho para o faraó, e o faraó diz: puxa, olha que coisa tremenda, olha o que o seu Deus faz com você. E ele diz assim, depois de explicar tudo sobre a grande seca que ia haver, né? Ia haver um período de bonança, depois um período de seca. Ele explica para ele e diz assim: olha, só que você tem que colocar um homem sábio, um homem para coordenar tudo isso. Imagina o faraó que tirou o sujeito da prisão. Ele chega à conclusão e diz para as pessoas: não tem outro homem mais sábio do que José. Porque quem é o homem que eu vou encontrar que tem esse espírito divino? Amém? Então, quando você submete a alguém, e ele está submetido a um espírito divino, é diferente. Amém? Tanto para o homem quanto para a mulher. Porque você percebe que a pessoa quer o teu bem. No trabalho é a mesma coisa. No teu dia a dia com o filho é a mesma coisa. Eu vejo coisas que a gente fazia com os nossos filhos lá na época, e hoje eles dizem assim: foi bom. A gente segurava alguma coisa que eles queriam, e hoje foi muito bom ter segurado. Na época não pareceu, mas foi bom, porque eles entendiam que aquele espírito divino é o espírito que estava comandando aquela situação, amém? E assim é com o esposo e com a esposa, assim é no trabalho. A pessoa olha para você e diz: ele está preocupado comigo. Eu vejo que ele está preocupado comigo. Eu vejo o que ele quer. Então, assim como José foi convocado a ser o coordenador, mesmo sendo alguém que não era egípcio, mesmo sendo alguém que esteve na prisão, mesmo sendo alguém que foi condenado. Mas quando o faraó que era um pagão, né, um idólatra, que ele sente que existe um homem que usa o Espírito Divino para fazer acontecer as coisas, para interpretar sonho, para bem dizer o nome das pessoas, ele coloca aquilo e diz: esse é o homem ideal. Meu irmão, minha irmã, assim é na tua vida, amém? Assim é a submissão que deve acontecer contigo, deve acontecer comigo. As pessoas têm que notar em você um espírito diferente, tem que notar com você uma posição diferente, tem que notar em você, em mim, algo diferente que ele não vê no mundo, que ele não vê no dia a dia. O evangelho vem, o santo vai inundando o profano vai crescendo. Quando ele quer crescer, o santo vai cortando, e nós temos que fazer isso. Nós temos que inundar o profano, essa coisa de ficar santo na igreja, profano no trabalho, santo na igreja, profano em casa, no casamento, não vale. Amém? Eu tenho que inundar de santidade o trabalho, eu tenho que inundar de santidade a relação com o filho, eu tenho que inundar de santidade a relação com herança, eu tenho que inundar de santidade a relação marido e esposa, esposo e marido, amém? Isso vai fazer diferença, e faz toda a diferença, porque isso amálgama, as pessoas não ficam: mas é a minha opinião, meu irmão, mas alguma coisa está dizendo, Deus, eu recebi isso, alguma coisa me disse ali. E ali José fala em sonhos. Então que a gente tenha isso muito forte, não deixar prevalecer a nossa vontade, não deixar prevalecer aquela coisa que vem e que de repente quer te dominar, amém? Então que a gente tenha isso muito claro. É muito difícil, às vezes eu estou num lugar e eu trabalho 99% com as pessoas que são muito mais novas que eu, alguns mais novos que o meu filho mais novo. E é muito interessante ver quando ele sabe que eu estou falando para o bem dele, para o coração dele, é um diretor de empresa, e ele aceita aquilo. Eu falo: oh, meu Deus, que coisa boa, porque ele sabe que nós colocamos diante de Deus, sabe como as coisas estão acontecendo, e sabe de onde vem essa palavra, amém? A mesma coisa é a mutualidade, a mesma coisa é a submissão, a mesma coisa quando você sabe que alguém está falando para o teu bem, vamos tentar. Aí eu penso assim: mas vamos tentar, de repente as coisas mudam, não é? De repente as coisas se encaixam. E é tão interessante, gente, tão interessante, que às vezes a gente até quer ficar um pouquinho bravo, né? Você quer ver? Eu lembro que nessa coisa de ajudar em casa, eu sou perfeccionista no meu trabalho, no meu dia a dia, esse é meu traço, né? As pessoas que trabalham comigo, me conhecem, sabem disso. E às vezes no trabalho de casa, eu lembro que essa semana eu estava acabando de fazer uma arrumaçãozinha ali na parte ali da varanda gourmet ali, lavando uma loucinha,
E eu percebi que a minha esposa disse assim para mim, ó, lava direitinho. Eu parei, contei até 5, contei até 10, depois contei até 15 outra vez, fui contando. A minha vontade era retrucar, eu teve uma hora que eu falei até alto, eu vou ficar quieto, porque se eu não ficar quieto, essa noite não vai terminar bem, deixa eu ficar quieto, amém? Aí eu comecei a pensar e disse assim, mas Senhor, por que será que ela está falando, né? Ela deve estar falando, porque às vezes, ela me disse uma vez que faltavam uns arrematezinhos quando a gente acaba. Eu acho que é isso, eu comigo mesmo, e Deus lá me falando, ô Benzinho, fica bonzinho aí, não deixa o velho homem porque segura, né? O romano vem aí em você, não deixa o velho homem. Rapaz, aí eu fui ficando quietinho, eu falei, eu acho, quando eu acabo, às vezes, tem uns farelinhos de algumas coisas assim, que fica rodando assim na água, e aquele farelinho, não estou esperando aquilo acabar tudo, entrar tudo no buraquinho lá, e ela está vendo esses farelinhos, é isso que está acontecendo. Mas eu confesso a vocês que a minha vontade como homem era retrucar, amém? Mas a minha vontade como alguém que quer amalgamar, como alguém que quer fazer um casamento duradouro, um casamento abençoado, é ficar quieto, porque eu tenho um cabeça, amém? Eu tenho alguém que me determina, eu tenho alguém que diz, vai por aqui, não vá por ali, fala agora, não fala não, segura agora, não segura, pode falar, amém? Por quê? Porque o propósito principal de Deus para a minha vida e para a tua vida é outro. Aí fora nós não vamos poder falar isso, mas aqui nós temos que dizer, vale para o teu trabalho, para a tua relação com o filho, para a tua relação com a esposa, para a tua relação com pai e mãe. Às vezes, a minha mãezinha fala, às vezes, 3 vezes a mesma coisa, às vezes 4. Não dá para eu chegar para ela e dizer para ela que ela está me falando 4 vezes, amém? Porque a palavra diz que é para eu honrar minha mãe, quem honra respeita, amém? Isso você tem que entender. Se você não entender de onde está vindo isso, o que acontece? Você apela, amém? Às vezes fala 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e acontece de você. Então para um pouquinho, pensa um pouquinho, por quê? Porque a palavra vai te iluminar, o teu coração vai se abrir, as coisas vão acontecer, e com certeza, uma estratégia altruísta de pais, filhos, esposa com esposo, empresa, igreja, realmente de submissão mútua, é alicerce por uma restauração, por uma relação duradoura, por uma restauração próspera. A submissão mútua vem o quê? Vem de coração de Deus, vem de coração nos relacionamentos, vem de coração no dia a dia. Por quê, gente? Porque a submissão mútua preserva a ordem, preserva a harmonia das coisas, na família, em casa, na sociedade. Enquanto aumenta o respeito, o amor entre os membros, essa submissão mútua. Fique firme, vale a pena. Receba hoje o que Deus tem para te dar. E saiba que submissão não é unilateral, e sim uma obrigação cristã. Esposas, sujeite-se. Maridos, amem. Submeter-se é difícil, mas amar como Cristo amou a igreja também é mais difícil ainda. Amor de marido se sacrifica, amor de marido serve. Nós precisamos liberar a feminilidade das nossas esposas, amém? Sujeitar e amar, são 2 verbos diferentes, mas com aspecto de entrega, com aspecto de bênção e com aspecto de graça. Fique firme e saiba, quando você recebe alguma palavra, alguma coisa, eu tenho sido assim na minha vida. Se você está aqui, você é pessimista, você está vindo um vento, que é um vento do Espírito, amém? Normalmente o pessimista reclama do vento. Você está vindo um vento, é o vento do Espírito. Não reclame do vento, não fique questionando, amém? Será que é, será que não é? Amém? O otimista ele olha para aquilo, ele espera que o vento mude, porque o vento às vezes não está na direção dele, e o vento pode mudar, mas o líder, a mulher, o jovem e a criança, que pensam em Deus, ele vê o vento do Espírito, ele abre as velas, e ele suporta, e ele diz, eu quero ver aonde o vento vai me levar.
Eu quero ver aonde o porto seguro vai me aportar. Faça o teste no teu casamento, no teu trabalho, no teu dia a dia, na relação com seu filho, na relação com a sua filha, na relação com seu pai, na relação com a sua mãe. Abra a vela, amém? Abra a vela. Abra a vela, receba do vento do Espírito, ele pode te levar para um caminho que você vai ver que quando você quer voltar, ele já não tem mais jeito, ele vai te dar graça, vai te dar tremendamente, e o seu barco vai aportar num caminho seguro, no teu trabalho, na tua casa, na tua igreja e no teu casamento, amém? Que Deus dê graça, dê unção, palmas ao Senhor, porque Ele quer fazer na tua vida aquilo que nós devemos, aleluias. Vamos orar. Vamos orar, amém? Eu acho que para a gente orar, seria muito bom que a gente entendesse o seguinte: cada um daqui tem um aspecto desse que nós falamos vários aspectos, 5 aspectos, mas se você está se sentindo tranquilo em poder pedir mais desse vento espiritual, mais dessa revelação, mais daquilo vai te dar para os seus relacionamentos, vem até aqui à frente, amém? Vamos orar com fervor. Venha, sai do teu lugar, se não couber, você vem um pouquinho, porque o Deus quer fazer, quer derramar em você aquilo que provavelmente vai mudar o seu relacionamento, aquilo que provavelmente vai mudar a sua vida, sabendo que, sinceramente, nós não vivemos sem nos relacionarmos, nós não vivemos sem o outro, nós não vivemos sem trocar, nós não vivemos sem estar. Então a submissão mútua ajuda na troca, ajuda no relacionamento, ajuda a alavancar o seu negócio, ajuda a alavancar a sua vida, ajuda a estar presente naquilo que você acha que é e muitas vezes não é, porque Deus é o galardoador de todas as coisas, amém? Aleluias. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos, glorificamos a Ti, ao Teu nome. Sabemos que em primeiro lugar a maioria dos que estão aqui rendeu-se a Ti, Senhor. A maioria dos que estão aqui foi buscar a Tua vontade e um dia disse: eu me rendo aos pés de Jesus, e a palavra diz que todo joelho dobrará, amém? Todo joelho dobrará. Portanto, se nós já nos submetemos a Ti, Pai, o que é receber do Teu Espírito e submeter ao outro, Senhor? O que é nós estarmos alinhados nos relacionamentos, Senhor, com os nossos filhos, nossos parentes, na nossa casa, no nosso trabalho, Pai, no dia a dia, com as nossas esposas, ó Pai, que nós sejamos homens e mulheres ligados em Ti, mulheres, ó Pai, que também Te amam, mas homens, ó Pai, e mulheres ligadas ao cabeça que é Cristo, mulheres, ó Pai, que submetem a liderança do marido, mas homens que para liderar têm o cabeça que é Cristo, Pai, que primeiro busca dele, busca o que ele quer, busca o que ele determina e quais são as palavras e o momento certo, as coisas certas e as formas certas. Nós cremos, ó Pai, no poder da mutualidade da nossa submissão, Pai. Nós cremos, Senhor, que a submissão não é unilateral, e sim é uma obrigação cristã, Pai. Portanto, eu me submeto à minha esposa, assim ela submete a mim. Eu submeto aos meus filhos, assim ele submete a mim. Eu submeto, Senhor, hierarquicamente aos meus líderes, assim em algumas situações eles submetem a mim. Por quê, Pai? Porque essa submissão é bendita. Esposas, sujeitem ao marido. Maridos, amem. Profetizo, Pai, maridos amorosos. Profetizo, ó Pai, maridos que pagarão um preço. Profetizo, maridos, ó Pai, que considerarão a bênção que é ter uma esposa valorosa, Pai. A bênção que é ter um complemento, Senhor, que eu chamo de meu doce complemento. Glória te damos por isso, Pai. Submeter é difícil, Senhor, mas também amar como Cristo amou também é difícil. O amor do marido, Pai, sim, se sacrifica e também serve, porque nós queremos servir. Sujeitar e amar, Pai, são verbos diferentes, mas com aspectos de entrega. Sujeitar-se é entregar, amar é entregar. Dai graça, dai discernimento, dai um caminhamento seguro, um caminhamento ponderado, segundo a Tua boa mão e segundo a Tua palavra, para que nós possamos azeitar as nossas relações, compreender o que o Teu Espírito quer e qual é o caminho que Ele quer nos levar, Pai. Glória te damos, pelo momento da Tua unção e pelo momento da Tua palavra. Toca no nosso coração, Senhor, que nós possamos receber do alto, que nós possamos, ó Pai, simplesmente, Senhor, não agir nem como pessimista, nem como otimista, mas como homem e mulher de Deus,
que ajusta a sua vela na unção da fidelidade, da direção do vento do Espírito, e que possa comandar as nossas ações, possa comandar as nossas relações, e que nós sejamos melhores como homens e como mulheres. Graças te damos pelo carinho, pela bênção e pela unção. A ti todo louvor, a ti toda honra e toda glória. Glória ao Senhor. Palmas para Jesus, que veio, nos tocou e nos abençoou. Amém. Aleluias. Aleluias.